Ok. Bom dia, meu nome é Vivian e eu, como meu colega Tiago, vamos apresentar o seminário com o tema Produção de leite de cabra e seus derivados, da disciplina de Construções Rurais e Desenho Técnico, ministrada pelo professor Sérgio. Bom, os caprinos são mais eficientes como produtores de leite do que de carne, gerando riqueza mais rápida em comparação às outras atividades pecuárias pelo curto período de circulação do capital financeiro. Entretanto, o leite de cabra produzido em países em desenvolvimento, em sua maior parte, é utilizado para a subsistência das famílias ou grupos de famílias, e para o consumo próximos aos locais de produção. Não sendo os países com maiores rebanhos os que mais se destacam na indústria e o comércio de laticínio de cabra. No cenário do agronegócio brasileiro, a criação de cabra leiteira representa uma atividade econômica viável para a geração de renda no campo e no desenvolvimento rural. Pode-se perceber que, embora incipiente, o leite de cabra e seus derivados têm um significativo potencial de mercado dos produtores lácteos e tem sido uma evolução promissora para gerar lucros, o que representa uma oportunidade para o setor da caprinocultura leiteira. A produção do leite de cabra e seus derivados é uma atividade que aos poucos vem ganhando destaque econômico no mercado, beneficiando os produtores e aumentando a renda das famílias rurais. Agora eu vou falar um pouco sobre o porquê as instalações rurais são importantes para a construção rural e, em especial, para a produção de leite de cabra. Bom, sabe-se que a instalação interage com todas as etapas da produção animal, pois facilita e reduz a mão de obra para as tarefas diárias, favorece o manuseio do rebanho e o controle de doenças, protege da segurança os animais, divide pastagens, armazena e reduz o desperdício de alimentos, mas, sobretudo, proporciona e oferece o bem-estar necessário para um bom desempenho produtivo dos rebanhos. É, Dentro desse cenário, a implantação de projetos voltados à criação de caprinos e ovinos apresenta-se como uma alternativa, pois a criação dessas duas espécies é caracterizada pela sua adequação aos diversos agroecossistemas existentes no Brasil, pela sua baixa de capital inicial, pela possibilidade de acumulação de renda em pequena escala e por sua importância socioeconômica. Bom, dessa forma, estes pequenos produtores podem ser inseridos no cenário do agronegócio brasileiro, mesmo que em regime de agricultura familiar, já que gera renda, emprego e favorecem a fixação do homem no campo. Próximo slide. O mercado brasileiro. O, Bras... o Brasil ocupa a décima posição de maior produtor de caprinos e leite de cabra. Bom, o Brasil em 2015 ocupou a 22ª colocação no ranking mundial, e a sua produção vem crescendo 1% a cada ano. A crise econômica que se alastra no país tem gerado outras oportunidades de negócio. Para o setor da caprinocultura, a exportação de leite e seus derivados está se caracterizando com forte tendência aos produtores. Embora a produção de leite de cabra seja uma atividade antiga no Nordeste brasileiro, ainda é ineficiente em criações especializadas, mas alguns criadores apostam no negócio para gerar lucros. Porém, incipiente, as criações especializadas em cabra leiteira no Brasil vêm aumentando consideravelmente, principalmente na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Há um mercado diversificado para o leite de cabra. Na gastronomia, usa largamente na confecção de pratos e molhos, bem como a produção de derivados, queijos, iogurtes e outros laticínios. Mas ainda a indústria de cosméticos investe em produtos à base do leite de cabra. A criação de cabra leiteira tornou-se uma boa opção com uma das melhores e mais promissoras fontes de proteína animal para atender às necessidades nutricionais das populações. A atividade está ligada ao homem desde o início da civilização
e foi importante para ajudar na fixação dos primeiros núcleos de assentamentos, fornecendo leite, carne e pele. Ok. Eu só tenho para falar que na região Nordeste, a maior produtora de leite de cabra e seus derivados é, bom, se encontra na Bahia, certo? Centros de manejo. O centro de manejo é o local utilizado para facilitar a realização de atividades. Deve ser coberto, o piso pode ser de terra batida ou de cimento e apresentar boa drenagem. É planejado para realizar a realização de atividades como pesagem, vacinação, banhos, casqueamento, tosquia, entre outras. A área é calculada em função da categoria mais numerosa que irá se trabalhar no curral. O recomendado é 1,5 m por animal. Ele é geralmente composto por currais, que são áreas utilizadas para manter os animais seguros antes e depois dos procedimentos. É uma área que funila fazendo com que os animais entrem um a um no brete. Os bretes. O brete, a principal função é a contenção dos animais para a realização de práticas gerais de manejo. Apartação, venda, desmama, pesagem, tratamentos e outras práticas. Um brete alto demais dificulta a contenção, dificultando também a aplicação de vacinas e vermífugos. As dimensões de construção. Puta merda. Ai, que ódio. Ah, não, Thiago, pelo amor de Deus. Acho que dá pra cortar. Eu vou cortar essa parte. Vou continuar. Bretes. Eu não vou ler essa parte de novo. A principal função calma. Bretes. A principal função é a contenção dos animais para a realização de práticas gerais de manejo. Apartação, venda, desmame, pesagem, tratamentos e outras práticas. As dimensões de construção devem ser corretas para proporcionar a realização do trabalho com segurança. 35 a 50 centímetros, largura inferior de 25 a 35 centímetros, altura de 80 a 85 centímetros e comprimento de 5 a 11 metros. Um brete alto demais dificulta a contenção, dificultando também a aplicação de vacinas. Os bretes são instalações complementares do centro de manejo. São utilizados para manejos como vacinações e pesagens. Devem ser centralizados e construídos de tal forma para permitir o fácil acesso dos animais. Vemos aqui uma foto completa do centro de manejo e os bretes. Centro de manejo, bretes, seringa, currais. Apriscos. O aprisco é uma instalação utilizada para recolher os animais durante a noite, ou para confiná-los. Dentro dos apriscos, deve-se conter coxos com ração, sal mineralizado e bebedouros, para que eles possam se alimentar e se hidratar. Tem como principal objetivo a proteção dos animais contra predadores. Deve ser construído em um terreno firme, com boa drenagem, monitoramento dos animais e adequado
a disponibilidade de água e a facilidade da limpeza diária. Nessas instalações, um dos principais fatores que deve ser observado é o bem-estar dos animais, e a elas devem ser práticas e funcionais. Apresentar conforto e segurança, ser resistentes e duradouros, facilitar o processo de higienização, ser arejadas, mas protegidas de ventos e umidades, serem espaçosas e racionalmente divididas, e estarem próximas à água e energia. Além de apresentar baixo custo de construção e manutenção, em qualquer situação, porém, toda ação de construção ou adaptação deve ser procedida de Uhum. planejamento, que, por sua vez, vai considerar os recursos disponíveis ou possíveis, maior ou menor. Intensidade de mecanização. A quantidade e qualidade de mão de obra e deve respeitar os preceitos de segurança e saúde dos animais, de pessoas envolvidas e o meio ambiente, além do custo. Conforme térmico dos animais, os protegendo de chuva, calor, frio e geadas. O custo no total, com todos os materiais inclusos, é de 4 mil e pouquinho. E deve-se deixar um espaço de 2 centímetros entre os sarrafos e de 0,5 a 1,8 centímetros de altura do solo. A higienização. Recomenda-se manter o capril sempre limpo para a conservação da saúde das cabras. Diariamente, retire os dejetos do chão e as sobras de alimentos que ficam nos coxos. O aprisco de chão batido é mais simples e de menos custo, por isso ele por isso que os produtores, meu Deus do céu, como que fala? Meu Deus, esqueci. Normal, amiga. É por isso que, ai meu Deus, Thiago, produtores de baixa renda, né? Isso. Ah, tá. O aprisco de chão batido, ele é mais simples e de menos custo. Por isso, ele é mais indicado para os produtores, microprodutores, e em regiões que não tenham problemas com o controle da umidade. Acho que é por isso que é bom no Nordeste, né, amiga? Uhum. Onde o E para os sistema pequenos ele é mais produtores. extensivo. Exatamente. Pode passar? Pode sim, amigo. Essas são algumas fotos dos apriscos de chão batido. De batido. Agora o piso ripado e suspenso. São indicados para regiões que apresentam excesso de umidade. A altura entre o piso e o chão deve ser de no mínimo 1,5 metros, facilitando a limpeza. Normalmente, a madeira, as ripas, devem se apresentar de 5 a 7 centímetros de largura, 1,5 a 3 centímetros de espessura e o espaçamento entre as ripas deve ser de exatamente 2 centímetros. Claramente aqui vemos as imagens. Então,
O piso de concreto, ele apresenta alto custo e geralmente é utilizado em baias de exposição. O piso deve ser recoberto com material absorvente para servir de cama, serragem, maravalha, feno velho, etc. O piso de concreto ele deve ter uma declividade em torno de 5%. O cabriteiro é o local onde ficam mantidos as crias recém-nascidas até o desmame. A passagem exclusiva entre os cabriteiros e o restante das instalações é igual a ter o acesso ao creep feeding ou coxo privativo. Indispensável na fase inicial de criação, no máximo 6 meses, a dimensão é de 0,4 a 0,6 metros quadrados por animal. Deve-se ter dimensões de acordo com o tamanho do rebanho, a dimensão do local. O coxo deve ter a altura de 30 centímetros. Ajustar a altura do coxo com a primeira tábua, para impedir a saída dos cabritos. O uso de madeiras coletivas. O uso de mamadeiras coletivas, perdão. Vantagens da mamadeira individual ou a coletiva. Controla a mamada do cabrito de cada cabrito. A higienização deve-se lavar as chupetas e as mamadeiras com água e sabão e mergulhadas em uma solução de hipoclorito 10%. E sim, eles têm chupetas. Canzil. São instalações fixas ou móvel de madeira ou metal, com acesso individual ao comedor e o bebedouro. Um canzil automático para a ordenha das cabras tem a fabricação em tubos de F.G de 1 polegada. Fechamento individual, soltura coletiva. O espaçamento entre os animais são de 380 milímetros. Ok. Amiga. Sala. É vocês três? Não, você. A sala de ordenha. O local. Nas proximidades ou anexos ao aprisco. Ser facilmente higienizado, oferecer conforto aos animais, ao ordenhador e assegurar a qualidade do leite. A escolha da sala de ordenha é igual a recursos financeiros. Não adianta você querer uma sala chique se você não tem dinheiro. Instalações mais sofisticadas, providas de ordenhadeira mecânica. Isso é para quem tem renda, mas os pequenos produtores podem fazer isso manualmente. Recomendado que, pelo menos, meia parede deve ser de azulejo ou de tinta lavável, para facilitar o processo de higienização. Com acesso à água, tendo uma pia. Com rampa para os animais subirem, ou um fosso para o trabalhador conseguir descer e fazer a ordenha na altura adequada. A plataforma de ordenha deve ser de 70 a 90 centímetros do piso. Temos aqui umas fotinhas da sala de ordenha. Como visto, pode ser feito por máquinas e manualmente. Executar a ordenha. O sistema de ordenha pode ser definido de duas formas, manualmente e mecanicamente. Manualmente. A ordenha deve ser realizada com movimentos lentos e organizados para ajudar o estímulo e a descida do leite. Deve-se ter cuidado quanto a movimentos bruscos, que podem causar dores e machucar a cabra. A higiene da ordenha manual. A higiene da ordenha consiste na limpeza das tetas das cabras
e das mãos do ordenhador, para evitar contaminação do úbere ou da mão. É a mesma coisa. Prevenindo a doença chamada mastite. Primeiro deve-se lavar as tetas com água clorada através do uso de mangueira com água corrente ou balde com água. Evite lavar as partes mais altas do útero. Em seguida, fazer a secagem de cada teto com uma folha de papel toalha descartável. Esse papel não deve ser usado para outras cabras. Após o uso, deve-se colocar o papel em uma sacola ou lixeira. O manejo após a ordenha. Após a ordenha, colocar as tetas em uma solução de iodo de 0,5% de glicerina. Preparo da solução. Aí você pesquisa na internet porque eu não vou dizer. O produto deverá ser aplicado em pelo menos 2/3 da superfície das tetas. A solução de glicerina permite a formação de um tampão no orifício da teta, impedindo a entrada de micro-organismos. É recomendada a manutenção dos animais de pé após a ordenha, para que o orifício da teta se feche e evite a entrada de micróbios. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso essa palavra. Tiago, Para o útero. Colocando alimentos no coxo como forma de ajudar os animais a ficarem em pé após a ordenha. Sua parte, amiga, Tiago, mecanicamente. não, peraí. Antes de falar sobre a ordenha mecânica, eu queria falar sobre a solução que você falou ali. É, solução desinfetante iodada, né? Ah, tá. Hã? É Solução uma solução desinfetantes Isso. é a base de hipoclorito de sódio? É de glicerina, mas é de álcool. Ah, sim. Mas Ok. tem também essa daí. Mas pode falar, amiga. Uhum. Tá, agora eu vou começar a falar sobre ordenha mecânica. Bom, concluída a parte de. A gente segue então para a etapa da colocação correta das teteiras. E quando se faz o uso da ordenha mecânica, devem ser colocadas no mínimo entre 30 segundos a 1 minuto após a retirada dos primeiros jatos para que o pico do hormônio ocitocina, um dos responsáveis pela liberação do leite, seja totalmente aproveitado. Bom, outro ponto importante com relação ao manejo das teteiras é que estas devem ser colocadas permitindo-se a menor entrada de ar possível, o que pode ser obtido abrindo-se o registro de vácuo somente quando estiver com um conjunto de teteiras localizado embaixo das tetas do animal. Posso passar, amiga? Realizar a higiene da ordenha. O pré-dip é um procedimento de desinfecção dos tetos antes da ordenha, através da aplicação de um produto antisséptico, geralmente por imersão dos tetos. Os principais objetivos dessa ação são reduzir os incidentes de infecções intramamárias, ajudando a reduzir novos casos de mastite. Evitar a contaminação do leite, pois uma carga microbiana menor reduz a contagem de células somáticas no tanque. O passo a passo do pós-GIP. Primeiro, você deve adquirir um produto antisséptico, provavelmente efetivo, comprovadamente efetivo, e usá-lo somente dentro do prazo de validade. Realizar o teste da caneca do fundo preto, retirar pelo menos os 3 primeiros jatos de leite de cada teto em um fundo preto. Observe se há presença de grumos ou qualquer outra alteração no leite. Se houver, pode ser um sinal de mastite clínica. Neste caso, o leite da cabra deverá ser descartado
e o tratamento deverá ser iniciado. Garantir que os tetos não cheguem imundos na sala de. Bom, realizar o teste da mastite. Bom, primeiramente, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária que tem ocasionado prejuízos para o criador através da diminuição da qualidade e da quantidade de leite, e ainda pela necessidade de descartar o animal. Bom, para realizar o teste da mastite, primeiro tem que avaliar o úbere no animal. Ela pode ser feita a palpação do úbere nos casos de suspeita de mastite. Úbere mais rígido do que o normal, quente e avermelhado é sinal de mastite. É um protocolo Um protocolo bastante utilizado, que pode auxiliar no controle da mastite, é chamado linha ou sequência de ordenha, no qual a ordenha inicia-se pelos animais de primeira lactação. Depois, cabras adultas que não estão manifestando sinais de mastite, e a seguir, fêmeas que já apresentam mastite, mas já foram tratados e não apresentam sintomas. E, finalmente, animais em tratamento. Do caso menos grave para o mais grave, sendo desprezado o leite obtido desta última categoria animal. Realizar o pós-dipping. O pós-dipping é a imersão dos tetos em uma solução desinfetante glicerinada. Geralmente são utilizadas solução de iodo, de clerexidine ou de cloro. O pós-dipping é a desinfecção após a ordenha, evitando novas infecções nos períodos entre a ordenha através de uma proteção química. O pós-dipping é fundamental para remover a película do leite que permanece no teto após a ordenha. O principal objetivo do pós-dipping é prevenir a mastite contagiosa. Amiga. Bom, cuidados com o leite. Primeiro de tudo, é bom você filtrar o leite e assim que finalizar a ordenha, refrigerando ou congelando, se não for imediatamente destinado ao beneficiado, ou seja, você leva para a geladeira, para o congelador, você não vai levar diretamente para o consumidor, senão ele vai estragar, vai azedar, certo? Entendendo a comercialização da produção. Existem diversas formas de comercialização e um total de verticalização, com o produtor cuidando da produção do leite e de seu beneficiamento e da comercialização diretamente para o consumidor final, até situações em que o leite é entregue in natura dos laticínios, que se encarregam de beneficiar o produto e comercializá-lo. No Brasil, o leite de cabra vem conquistando um crescente mercado, tanto na forma de leite pasteurizado, congelado, como na forma de leite em pó e, mais recentemente, desde 1998, em embalagem Tetra Pak tipo longa vida UHT, esterilizador e aromatizado. A industrialização do leite e seus derivados exige instalações e equipamentos adequados e a constituição legal de uma firma e também o credenciamento junto ao Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser federal, estadual ou municipal, quando a cidade tiver legislação específica para os produtos de origem animal. Dentre os produtos
lácteos caprinos industrializados, os mais frequentes são leite de cabra integral pasteurizado e ou congelado, queijos de cabra de variados tipos como frescal, borzinho in natura ou com especiarias, alho, cebolas, ervas, entre outras. Massa semidura e uma massa semimole. Sorvetes com os mais variados sabores, cosméticos como sabonetes, shampoos, condicionador, cremes hidratantes, entre outros. Este mercado consome um volume relativamente pequeno de leite, porém se apresenta como um importante elemento de marketing e de divulgação do leite de cabra. Leite em pó trata-se de uma maneira de regularizar a oferta de leite ao mercado e possibilita ao produtor o melhor escoamento de leite na época de maior produção. Exige equipamentos e instalações de alto custo. É frequente a opinião de que o mercado internacional poderá ser conquistado com queijo e leite de cabra. Porém, o mais lógico no primeiro momento talvez seja voltar-se para a política do mercado interno, que se apresenta com grande potencial. A produção e fabricação de queijos menos requisitados e o preço mais acessíveis talvez seja uma alternativa que contribua para a expansão do mercado e para o produto fruto. Uma melhor apresentação e acondicionamento e maior variedade de opções, dentre essas o leite desnatado e o leite achocolatado. Com um dos maiores entraves para a comercialização em maior escala é, sem dúvidas alguma, o valor de preços praticados na venda de produtos lácteos caprinos. Em países como Estados Unidos, Holanda, Nova Zelândia e parte da França, o leite in natura para as indústrias tem sido predominantemente e provavelmente seja esta a forma mais indicada para quem deseja consumir o leite de cabra em escalas maiores. Em outros países, a relação de preços de leite de cabra e vaca pagos ao produtor varia de 1,2 a 1,5 vezes. No Brasil, esta correlação está variando em níveis mais altos, na ordem de 2 a 2,6 vezes o valor do leite de vaca. E surpreendentemente, temos uma escala de leite de cabra. Hidrata o cabelo em 5 minutos. 3. Uma receitinha caseira. É, exatamente. 3. Isso que eu ia falar. Se você colocar um pouquinho de mel, açúcar e colocar no cabelo, dá pra fazer um bolo, viu? 3 Brincadeira. minutinhos. Mas hidrata É que é verdade. uma beleza. É, Realmente. exatamente. Oh, meu Deus, a dicção hoje tá perfeita. 3 problemas, uma solução. Escala de leite de cabra. A As gente sabe referências muito. bibliográficas. Agradecemos pela atenção. Manda beijo, amiga. Sabrinho. Beijos, pessoal. Estamos sentindo saudades. É.